Olá, que Deus abençoe sua vida, sua família, você é abençoado, abençoada do Senhor. É com muita alegria, me sinto muito feliz em poder fazer parte da sua vida nessa caminhada com o propósito de ajudar pessoas. Eu sei que muita gente tem os seus métodos de ajudar e esse é um método que Deus colocou no meu coração para ajudar você e a sua família a entender na prática aquilo que Jesus tem nos ensinado na sua palavra a respeito de viver uma vida que agrade a Ele sem desprezar os ensinamentos da glória eterna, os ensinamentos espirituais que nos garantem a esperança de vida eterna. E a gente tem caminhado aí aprendendo com o Senhor a respeito das parábolas de Jesus. E a gente sabe que através das parábolas Jesus nos traz elementos comuns do cotidiano para nos ensinar verdades espirituais que mudam e transformam vidas. Então, se esse é o seu objetivo, com certeza você está no lugar certo. Porque a palavra de Deus, ela vai falar profundamente ao seu coração em nome do Senhor Jesus. De uma maneira muito prática, muito objetiva, porque esse é o intuito. É falar pouco, mas falar e comunicar o recado de Jesus. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome do Senhor, nós vamos orar, vamos falar com Deus. Afinal de contas, estamos lidando com o poder da palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Pai santo e querido Deus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pela oportunidade e pelo dom da vida. Obrigado porque nós sabemos que os dias são maus, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor nos tem dado saúde, nos tem dado forças para viver um dia de cada vez, e isso é o que importa, até porque a Tua palavra diz que nós não sabemos do dia de amanhã, por isso para cada dia basta o seu mal, como nós aprendemos na lição anterior. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu carinho, nos fortalece nessa caminhada, abençoa, Senhor, de maneira muito especial a todos que estão participando, que estão assistindo a esse culto, a essa adoração, a esse aprendizado, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra não volta vazia e com certeza trará mudança de vida. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, Deus é bom, Deus é tremendo, que tem nos ensinado por meio de histórias simples. Agora pense comigo se Deus fosse um Deus carrasco, um Deus miserável, um Deus que realmente não quisesse que você conhecesse a sua história, conhecesse tudo aquilo concernente à vida eterna, com certeza Ele não traria ensinos de maneira tão simples como tem que ser para aqueles que têm a mente finita, que somos nós, os seus filhos e as suas criaturas. Muito bem, nós estamos avançando, estamos agora em Mateus no capítulo 7, e você já pode abrir a sua Bíblia para acompanhar também, se não, você também pode acompanhar nos versículos, que eu já deixo aqui as referências para você, e você não vai ter dificuldade quanto a isso. Nós chegamos num ponto das histórias de Jesus, das parábolas do Senhor, em que agora Ele vai trazer algo que envolve correção e advertência. Não que isso não traga mudança de vida, com certeza, vindo do Senhor Jesus, vai trazer mudança de vida, mudança de comportamento, a gente sabe disso, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então a gente, encontrando aí essa história em Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Olha como é forte essa advertência. Só para que a gente não se esqueça, Jesus está ensinando aos seus discípulos, Jesus está ensinando aos fariseus, Jesus está ensinando a uma multidão que queria, naquele tempo, aprender, escutar, conhecer um pouco a respeito dos ensinamentos do Senhor. Então Jesus, sem medo algum, Jesus diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e se não dá conta da viga, da trave que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga, há uma trave no seu olho? Jesus continua: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá de maneira clara para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus no capítulo 7, de 1 a 5. Eu tenho falado aqui, eu tenho repetido várias vezes,
que Jesus, ele traz elementos do cotidiano, Jesus traz ilustrações do cotidiano para revelar para a gente uma verdade espiritual. Não somente contar histórias, mas através dessas histórias transformar vidas, mudar caráter. E a gente está num mundo onde, olha, essa questão que envolve caráter está deixando muito a desejar. É por isso que eu tenho me esforçado, eu tenho pedido ao Senhor para poder ser um instrumento de Deus, para poder te ajudar, te dar um norte na palavra de Deus, para que o seu caráter seja mudado em nome de Jesus. E que ser cristão seja de fato uma vida diferente para aquele que escuta. Então a gente percebe que Jesus ele entra numa parábola, mesmo com elementos muito simples. Agora essa parábola ela envolve correção. Jesus está trazendo uma advertência, ele está sendo muito enfático e incentivando tudo aquilo que a gente precisa saber com relação ao julgamento, trazendo mais uma vez elementos simples. E a gente pode classificar esse momento de ensino de Jesus em pelo menos 3 tópicos, só para facilitar o entendimento, de uma forma didática, para a gente compreender melhor tudo aquilo que Deus está trazendo e que envolve ensinamentos espirituais. Então, para facilitar o seu entendimento, dividindo em pelo menos esses 3 tópicos, nós vamos abordar a questão da culpa, da negligência e a questão também do privilégio, e que envolve aí essa questão que as pessoas entendem muito bem, que estão relacionados com o caráter. Meus queridos, nós estamos diante de uma parábola dupla e ela está intimamente ligada sobre a parábola que vem a seguir. Então, guarde isso porque vai ser muito útil na parábola que Jesus vai contar mais na frente, que envolve também 2 elementos comuns e que ensinam de maneira profunda, que é a parábola dos cães e dos porcos. Mas as figuras de linguagem, elas estão unidas, estão ligadas entre si, até porque elas tratam de um tema só, onde o próprio Jesus, ele ilustra os princípios que devem nos guiar a respeito de quando formos precipitados no julgar. Eu uso essa palavrinha precipitados porque algumas pessoas, ao se depararem com este texto, com esse ensinamento de Jesus, entendem que Jesus está proibindo julgar. Jesus não está proibindo julgar. Guarde isso que você vai entender mais na frente. Porque a gente aprende ao longo dessa caminhada, a gente que se familiariza com o texto bíblico, a gente aprendeu a vida inteira que a gente não pode julgar ninguém, por conta desses versículos colocados de maneira isolada. O ensino de Jesus, ele é completo, ele tem um todo, e esse contexto precisa ser entendido. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, não julgueis para que não sejais julgados, Jesus estava advertindo contra aquele tipo de julgamento que condena. E nós somos muito precipitados em julgar para condenar. E isso faz parte da natureza pecaminosa humana. Já percebeu que quando alguém tenta dar um conselho, quando alguém tenta orientar em algo, geralmente essa pessoa se coloca num patamar de superioridade, sempre apontando e julgando para condenar e não para ensinar? Jesus está dizendo justamente o contrário. É por isso que esse texto, essa parábola é tão importante para a gente. Porque Jesus, ele começa a mostrar os detalhes e a respeito de uma vida que venha agradar a ele, através do comportamento e de um julgamento sadio. E aqui, claro, cabe um discernimento para uma vida que realmente deseja agradar ao Senhor. Para você que deseja mudar de vida e quer agradar a Deus, viver fora dos padrões do mundo, Jesus começa com esse ensinamento. Até porque, meus amados, é necessário que haja um senso de seleção e o que a gente percebe vai acontecer nessa parábola. Então Jesus ele não proíbe o julgar, Jesus não condena o julgar, mas o julgar precipitadamente para a condenação, que cabe somente a Ele. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele usou o exemplo do cisco e da trave, a gente começa a perceber que ele até ordena isso. A gente vê no uso que ele faz desses elementos tão simples e nos ensina que a gente pode exercer o julgamento de maneira sadia, condenando o julgamento precipitado para a condenação. E isso traz um perigo muito grande. Isso destrói relacionamentos, isso acaba derrubando pessoas, porque elas se colocam num patamar de superioridade
sendo que quando ela está apontando o dedo para alguém, ela se esquece que, olha, enquanto tem um apontando, tem 3 para ela. E eu até costumo brincar que eu tenho uma peculiaridade aqui no meu dedinho, que eu tenho que ter mais cuidado ainda, porque se eu apontar o dedo, eu tenho 4 apontando para mim. Olha que dedo ridículo. Mas foi Deus quem me deu e é bastante útil na minha caminhada. Então a gente começa a entender o que é que Jesus nos mostra nesses elementos tão simples. Mas então, pastor, como é que fica isso? Porque eu sempre aprendi a minha vida inteira que eu não posso julgar, porque só Jesus me julga e ninguém pode me julgar. Lembra que Jesus ele está falando para uma multidão, onde os seus discípulos estavam ali e os fariseus também. Então, notem que o ensino, ele vale para crentes, para aqueles que acreditam em Deus, e para quem não acredita também. Sem contar a multidão de pessoas que eram simpatizantes, que estavam ali cercando Jesus para aprender também apenas por curiosidade. Então a gente nota que Jesus está nos ensinando que se for para julgar alguém, para condenar, não deve ser segundo a aparência, mas o julgamento deve ser justo e sensível, capaz de perceber as minuciosidades do comportamento. É aí que está o alerta. Você tem essa capacidade para discernir, porque assim, a gente nunca sabe o que está por trás da vida de uma pessoa quando a gente aponta o dedo. A gente não sabe se ela tomou café, a gente não sabe o que ela ralou para botar aquela roupa, o que ela tem passado em casa, mesmo dando aquele sorriso, a gente não sabe o sofrimento daquela pessoa. Então a pergunta é, temos a sensibilidade dada por Deus para perceber esses detalhes? Porque a pergunta é, será que todo mundo tem essa capacidade de percepção? Qual é o verdadeiro significado então dessas figuras simples que Jesus traz e utiliza nessa parábola a respeito do cisco e da trave? Então vamos começar com o cisco no olho, até porque você sabe que um cisquinho no olho, ele mexe com o seu corpo inteiro, é ou não é? Olha, por exemplo, eu não tenho dúvidas, já caiu um cisco no seu olho, um cílio então, um cabelinho que cai no olho, aquilo irrita, aquilo deixa você transtornado, o seu corpo tem reações e isso incomoda de uma forma terrível. Só que quando Jesus usa o que nós temos por palavra cisco aqui, lembre-se, Jesus está trazendo elementos comuns para a época. Jesus não está falando de um simples cisquinho no olho. Jesus está falando daquilo que a gente conhece como farpa. Já ouviu isso? Essa palavrinha farpa. O sentido da palavra cisco, no original em que foi escrito, ela remete para aquela farpa de madeira. E quando eu era pequeno, olha, aquilo ali já entrou no meu pé e para tirar dá um trabalho terrível, aquela farpinha de madeira. Se já aconteceu com você, você sabe que é muito pior que um cisco no olho. Então o que Jesus está ensinando aqui, trazendo essa palavra como cisco, a palavra significa essa pequena lasca de madeira, até porque as pessoas conheciam e o ofício da carpintaria na época era muito comum. Então Jesus, ele tinha que selecionar e ajustar esses 2 símbolos, esses 2 elementos comuns na parábola, o cisco e a trave, até porque a trave também tem algo relacionado com isso. Mas dentro do cisco, a gente precisa entender que isso era familiar para as pessoas da época, que elas trabalhavam muito com madeira, nas carpintarias, e eles não tinham equipamentos de segurança como a gente tem hoje, luvas, aqueles óculos de proteção, todo um equipamento para proteger as pessoas daquelas malditas farpas. Então qualquer descuido ao se trabalhar com um pedaço de madeira e até a própria trave era um cuidado que as pessoas precisariam tomar naquele tempo, um cuidado muito grande, porque aquilo causava uma irritação terrível e poderia até cegar as pessoas. Só que Jesus, além de falar a respeito do cisco no olho, ele fala também da trave no olho. Espera lá, um cisco, uma farpa, eu até entendo, mas uma trave nos olhos? Notem que o ensinamento é espiritual, traz uma verdade espiritual para uma prática bíblica que resulta em mudança permanente. A trave, quando a gente pensa em trave, vem logo na nossa cabeça o quê? Futebol. Então, quando se fala em trave, a gente pensa logo naquela trave de campo de futebol. Mas,
O termo usado aqui não tem nada a ver com aquela trave do campo de futebol. A palavrinha que descreve essa figura da parábola de Jesus significa um pedaço muito grande de madeira. Em contraste com o cisco, com uma farpa, um pedacinho de madeira que no olho pode até levar à cegueira, Jesus agora está contrastando com um pedaço de madeira muito maior, que é a trave. E daí você já tira o problema de tentar colocar algo assim dentro do olho. O cisco, a farpa vai, incomoda, é terrível. Mas imagine um pedaço grande de madeira nos olhos. Agora pense comigo, se um cisco, que é tão pequeno, a ponto até muitas vezes de não ser visto, faz a pessoa sofrer, imagine uma trave no olho, que é algo grotesco. Como é que isso pode fazer a diferença na nossa maneira de ver as coisas? Então, o que é a trave? A gente não pode perder o foco do ensinamento de Jesus e a gente precisa lembrar que ele está falando de práticas pecaminosas, de atitudes reprováveis com relação ao julgamento, porque muitas pessoas se acham juízes dos outros. Por mais que se digam santas, por mais que se digam protegidas de Deus, não nos foi dado o direito de julgar para condenar ninguém. Vocês notaram que sempre que uma pessoa culpada, ela critica ainda mais o pecado da outra pessoa? Porque ela acha que o pecado na vida dela é como uma farpinha. Não, tudo bem, eu tenho até uma farpinha no meu olho, mas o seu pecado é como uma trave. Jesus está reprovando isso, porque assim como uma farpa, ela causa um dano terrível nos nossos olhos, impedindo que a gente enxergue de maneira clara as coisas, então não podemos julgar para condenar. Não existe essa de pecadinho e pecadão. Para Deus, pecado é pecado. Pessoas que vivem em um emaranhado de pecados, está sempre buscando erros nos outros, por menor que ele seja, e sempre se colocando num patamar de superioridade. Meus queridos, isso significa que ele pode até ver um cisco no olho do irmão, mas ele se esquece que ele tem uma trave imensa no olho dele. E Jesus está condenando isso. Jesus está nos advertindo nessa parábola do grande defeito que pode nos tornar semelhantes aos adversários das nossas almas, o diabo. Ele sim, a Bíblia fala que ele é o acusador das nossas almas. Eu não posso me colocar numa posição de estar sempre apontando, condenando, acusando, porque a Bíblia fala que o diabo é que é o acusador. A gente não pode se esquecer disso. Olhe como a Bíblia descreve o adversário das nossas almas, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, se você chegou até aqui, até esse momento do vídeo, Deus continue te abençoando, Deus continue te fortalecendo para você continuar até o final, porque com certeza você está sendo abençoado para a glória de Jesus. Não se esquece de participar desse ministério também, ajudando pessoas. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, faça isso, com certeza o seu trabalho não será em vão. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, a Bíblia nos diz o seguinte: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação e o poder do reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Você acha que está falando de quem aqui? Do diabo. Jesus Cristo está alertando para todos nós o cuidado dessa prática condenatória, de estar sempre acusando quando nós temos uma trave enorme nos nossos olhos. A gente precisa aprender isso, meus amados, porque nessa história, Jesus Cristo ele está nos alertando para esse perigo em termos de consequências, para os chamados pecados do Espírito, que é muito pior do que os pecados da carne em termos de consequência. Ou não pense que um pecado de atitude, em termos de consequência, é muito pior do que um pecado de pensamento. E a gente vai falar sobre isso mais na frente, como Jesus condena através de histórias a respeito dos pecados espirituais, os pecados da mente. Então não há pecado tão destrutivo quando o Espírito ele exerce um julgamento com a atitude de recriminar e condenar outra pessoa. A recriminação, ela presta atenção justamente no cisco e critica o outro, e critica o semelhante, porque aquele cisquinho que está no olho da pessoa nos incomoda tanto, e a gente acaba se esquecendo que temos uma trave imensa nos nossos olhos.
a gente precisa entender que se for para se aproximar do nosso semelhante que tem um cisco no olho, a gente precisa fazer isso com amor e não com espírito de condenação ou censura, porque Deus vai nos julgar da mesma maneira. A gente é sempre pronto, sempre áspero para condenar as pessoas e a gente se esquece o que Jesus falou, que com a mesma medida que a gente julga, nós seremos julgados. É um alerta muito sério e isso influencia diretamente na nossa prática, na nossa caminhada. O que é que isso nos traz como lição? Jesus está nos ensinando que aqueles que encontram defeitos nos outros não podem se esquecer que têm as mesmas falhas que o reprovam, ou até piores. Está apontando significa que ele também tem falhas. E muitas dessas falhas podem ser até pior. Você pode até conhecer as fraquezas de alguém por aquilo que essa pessoa detesta, como ela se comporta. O seu defeito pode ter uma aparência diferente da falta de quem ofende, mas na essência você possui os defeitos, os mesmos defeitos pelos quais você critica. Então, muito cuidado, nós estamos no mesmo patamar. A gente não pode condenar precipitadamente, não podemos julgar, porque nós temos defeitos também e seremos julgados pelos nossos pecados. A gente aprende também que Jesus está nos alertando que aqueles que encontram defeitos nos outros podem ter as falhas que reprova em maior escala do que a própria pessoa, mas ela está tão cega com a trave no olho que ela se esquece disso. É um pecadinho em termos de consequência na vida do outro, mas ela tem um pecadão em termos de consequência, mas ela não consegue enxergar isso, porque ela está com uma trave enorme nos seus olhos. Essa forma de encontrar defeitos nas pessoas acaba tornando o acusador hipócrita e semelhante a quem? Ao que a Bíblia chama de acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite. Isso tudo porque faz ele pensar que ele está livre de qualquer defeito quando não está. Todos nós temos defeitos, todos nós temos pecados e temos que ter muito cuidado com isso. E Jesus também, ele não está proibindo o julgamento. Jesus está nos ensinando que nós não devemos julgar, a não ser que seja o nosso dever fazer. Então, se é o nosso dever fazer, a gente precisa ter responsabilidade quanto a isso. E mesmo assim, se viermos a fazer dentro da nossa responsabilidade, Jesus nos ensina que a gente precisa atentar para condenar a ofensa, para atacar o pecado, para condenar o problema, jamais a pessoa, jamais o pecador. Jesus está ensinando ao seu povo a depender do julgamento de Deus, pois a gente não consegue enxergar com clareza, ainda que as evidências mostrem o contrário. Jesus é o juiz justo, ele enxerga com clareza, a gente não. Então, meus amados, toda correção ela é importante para ajudar no crescimento da outra pessoa. Se não visa ajudar a pessoa a caminhar como ela deve, de maneira satisfatória e prática para o Senhor, não julgue. Toda correção vai depender de um julgamento correto. Se a gente tiver de corrigir alguém que não seja com reprovação áspera, mas pelo exemplo de humildade, amor e muita oração, a gente precisa ter cuidado. Porque o julgamento consciente, ensinado por Jesus, não proibido, ele ajuda a outra pessoa a voltar a caminhar, a crescer em graça. Que Jesus continue te abençoando, que a palavra dele seja aplicada no seu coração. É muito bom poder fazer parte da sua vida. Eu louvo a Deus e oro por você em nome de Jesus. Amém e amém.